Presidente, é notório que a gente vai discutir a sua perspectiva sobre o país, sobretudo nesse momento dessa nova gestão do PT, o que o senhor conhece muito de perto. Mas qualquer que seja a análise que se faça, tudo depende de liberdade de expressão para se debater o país. Até meados do ano passado, o conceito de liberdade de expressão, o senhor é um constitucionalista, estava aqui muito pacificado na ideia do brasileiro. Houve reinterpretações por parte do Supremo Tribunal Federal ou releituras por parte dos ministros do TSE. Nós temos hoje um momento econômico, aliás, o senhor foi exatamente a redenção naquele governo em 2017, recuperou a economia depois da grave crise econômica do governo Dilma Rousseff, da recessão muito maior do que tivemos recentemente agora com a pandemia. Mas para discutir tudo é preciso liberdade de expressão e isso hoje é um ponto de interrogação no país. A pergunta que eu faço ao senhor é: qual é o nível de liberdade de expressão que nós temos hoje no Brasil? Bom, nós devemos ter, na verdade, Piotr, o nível mais elevado de liberdade de expressão. Evidentemente, liberdade de expressão pautada pela Constituição brasileira. Você não pode, por exemplo, considerar a liberdade de expressão violar os princípios democráticos, porque o Estado democrático é um dos fundamentos da própria Constituinte que fez nascer a Constituição de 88. Então, tudo aquilo que agride o Estado democrático não pode ser considerado liberdade de expressão. Agora, não significa que a pessoa não possa manifestar-se, porque você tem no sistema normativo os pressupostos para, eventualmente, se houver um excesso, você tem medidas judiciais. Veja até o caso da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, até interessante, você sabe, Capês, que a Constituição não tem uma palavra sobre a liberdade de imprensa, ela tem sobre a liberdade de informação. Então a liberdade de imprensa, ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação, porque no Estado democrático o povo tem direito a saber tudo, e saber tudo tem que ser por meio de imprensa, e se é por meio de imprensa, ela tem que ser livre, mas você veja que ela tem limitações. Você pega, por exemplo, o chamado direito de resposta. O que é o direito de resposta? Não é uma agressão à imprensa, é para você completar a informação. Eu confesso a vocês que eu falei tanto isso na minha longa vida pública, né, que acho que de uns 25, 30 anos para cá, os jornais, quando publicam alguma coisa, eles colocam o outro lado, que é exatamente para completar a informação. Então, liberdade de expressão, você tem liberdade de expressão, eu posso te ofender aqui, não é? E você tem medida, você tem injúria, difamação, calúnia, você tem a ideia do dano à imagem, o dano moral, sim, que até tem um ressarcimento pecuniário. Então você tem no sistema normativo, e por isso digo eu, a liberdade de expressão tem que ser a mais ampla possível, que a Constituição determina. Agora é claro que você não pode agredir de maneira injuriosa, caluniosa ou difamante, mas se você fizer isso, você tem, volto a dizer, instrumentos constitucionais que permitem a recuperação daquilo que a liberdade de expressão provocou. Presidente, só o novo sistema de comunicação, as leis e a Constituição eu confesso que não, viu? Decepcionam. Sabe o que é? A Constituição resolve tudo. E especialmente uma Constituição como a nossa, que é uma Constituição analítica, ela foi aos pormenores, ela é inteiramente pormenorizada, detalhista. Sim. Então nós não precisamos de novas leis. Até interessante, você tocou num ponto curioso. Você sabe que muitas e muitas vezes eu vejo discussões absolutamente inúteis. Posso dar um exemplo aqui? Pois não. O exemplo que eu dou, veja, no tempo da pandemia, não é? Discutiu-se muito a hipótese de saber quem é que poderia legislar sobre saúde. Isso foi parar no Supremo, Capês, viu, Aragão? Foi parar no Supremo. E no Supremo, o que o Supremo fez? O Supremo abriu a Constituição e viu lá, olha aqui, em matéria de saúde, a União edita normas gerais. Em matéria de saúde, o Estado edita normas especiais em função da localidade. E o município pode suplementar a legislação estadual de acordo com as realidades locais. E houve um barulho, eu me lembro que se discutiu, convenhamos na imprensa. Descobriram o federalismo. Descobriram o federalismo aí com essa. Você entendeu? Houve uma dúvida. Então, eu acho que é interessante. Às vezes eu vejo discussões inteiramente inúteis. Vou dar mais um exemplo, se me permite. Por favor. Você veja o seguinte: durante muito tempo, como é que vai dar verbas especiais tendo em vista o teto de gastos públicos? Sim. Sabe o que aconteceu com muita franqueza?
As pessoas não leram a emenda constitucional do teto de gastos públicos. Porque quem lia verificava o seguinte: olha, você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. E até eu faço um pequeno corte para dizer que eu tenho a satisfação, o orgulho até, de ter inaugurado no país a ideia do teto de gastos. Sim. Porque ainda agora, quando querem modificá-lo, o que querem é manter o teto de gastos com adaptações. Mas nós fizemos isso. Bom, eu estou dando esse exemplo para dizer, Piotr, o seguinte: discutiu-se muito o tal de orçamento de guerra. Ora, bastava pegar um dos parágrafos da emenda constitucional que diz o seguinte: olha aqui, em caso de comoção interna ou calamidade pública, e pandemia foi calamidade pública, sim, você pode usar os chamados créditos extraordinários. E por serem extraordinários, estão fora do orçamento. Fez-se um carnaval naquilo lá, eu não entendi, eu confesso a você. Eu digo, interessante, as pessoas não leem a Constituição. Podia ter sido feito por MP. Não é verdade? É? Podia ter sido feito por uma medida provisória, como qualquer... Provisória, o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas não chegou num ponto em que o Supremo estava tão presente na vida da República Brasileira, em que tudo tinha que passar por lá, e a partir daí, eu volto só à minha questão inicial, a gente viu derrubada de perfis, censura prévia, decretada inclusive pela ministra Carmen Lúcia em relação a uma produção cinematográfica, e censura prévia, o senhor sabe isso com pormenores, é vedada pela Constituição. Não houve um exagero na interpretação para evitar males maiores em relação ao que as pessoas dizem, então vamos evitar que elas dizem, e aí é uma afronta à liberdade de expressão? 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: você sabe que a jurisdição é algo inerte. Ela só age se provocada. E você sabe que quem mais provoca a jurisdição, especialmente do Supremo, é o Poder Legislativo. Exatamente. Porque, sim, não é, Capezou? O sujeito perde um projeto de lei qualquer lá, o partido, o líder, alguém vai ao Supremo. Chuva de Adim, né? O Supremo, provocado, ele tem que decidir. Primeiro ponto. A minoria perde e vai recorrer ao Supremo, é isso? Supremo. Que é contra a democracia lógica parlamentar. Sim, porque, na verdade, essas questões devem ser solucionadas no próprio Legislativo, interna corporis, não é? E, lamentavelmente, não tem acontecido isso. Leva-se tudo ao Supremo, o Supremo tem que decidir. Agora, você faz uma observação crítica, que eu não faço exatamente, mas eu me sirvo de uma dicção do Rui Barbosa. O Rui Barbosa dizia: o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que pode errar por último. Sim, então, o privilégio de errar por último. Então, o que acontece é o seguinte: você tem uma estrutura governativa no plano judiciário, que a última palavra é do Supremo. Então, pode ser que ele erre. Pode ser que erre, isso não há dúvida. Mas, no geral, isso não acontece. Presidente, uma pergunta ao professor constitucional que escreveu o meu livro de cabeceira de Direito Constitucional. Não falta uma certa precisão terminológica no conceito de fake news? Não seria útil tentar precisar isso? Porque, atualmente, fake news pode ser aquilo que a autoridade não concorda. O Supremo não concorda com uma notícia, é fake news. O parlamentar não concorda com uma notícia, é fake news. O presidente não concorda com uma notícia, é fake news. O que seria fake news? Não falta uma definição legal sobre isso? Eu primeiro traduziria isso. É notícia falsa, não é verdade? Fake news é notícia falsa. Ora, notícia falsa aparece em todos os momentos. Seja na televisão, nos jornais escritos. Muitas vezes a notícia é falsa, não é verdadeira. Não é? Agora, ela se acentuou, Capês, com a história das redes sociais. Porque as redes sociais têm o anonimato, não é? E olha, é sempre difícil, eu não sou técnico nessa matéria, mas a todo momento se tenta regulamentar, não é, essa questão da internet. Como é que você vai impedir as notícias falsas na internet? Porque aqui faço mais um pequeno corte. Você sabe que há tempos atrás eu vi uma pesquisa dizendo que sem embargo das pessoas saberem que a notícia é falsa, 22% da população acredita. Sem embargo de saber que é falso. Você veja a gravidade deste fato. Então, o que é preciso é regulamentar realmente a internet. Aí é preciso que os técnicos examinem. Por exemplo, vou dar um exemplo trivial, não é? Você, quando manda uma carta para o jornal, você tem que mandar o seu nome, seu RG, CPF, senão não publica. Sim, claro. A carta aos leitores. A internet não, a rede social é um campo livre. O ideal seria ter fórmulas que impedissem o anonimato. Porque se você impede o anonimato, impede, né? você fica com medo. A Constituição impede no direito o anonimato. Sim, impede sendo vedado o anonimato. Sendo vedado o anonimato. Daisy, era só colocar favor. o CPF para cada um. Seria o ideal, né? O ideal seria essa. Seria o sujeito se identificar. Porque isto diminuiria muito o número de notícias não verdadeiras, né?